Demorou, mas chegou o dia. 14 de março de 2023 foi o dia em que Lula resolveu até que enfim aí chamar a atenção de alguns ministros. Por que eu digo alguns ministros, galera? Porque realmente é um recado específico aí para alguns ministros que estavam aí de muita falácia, não se sabe exatamente o porquê, estavam vindo aí na imprensa a todo momento e falando uma coisa, falando outra, sem debater primeiramente internamente dentro do governo para depois expor a situação para o público, para os brasileiros de uma forma geral. Vamos lá, curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no canal Tidebom. Notícias do mundo político é sempre aqui, dá aquela moral pra gente continuar o trabalho, pessoal. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Hoje, dia 14 de março de 2023, foi o dia em que Lula resolveu realmente se posicionar como chefe de governo, pessoal. Por que digo isso, galera? Pelo seguinte, nos primeiros dias de governo, ainda nos primeiros dias, quem não se lembra, a título de informação trazemos aqui a lembrança que Carlos Lupe, aí, o então ministro da Previdência Social, veio à tona na primeira semana, se não me engano agora, na primeira semana veio à tona e veio dizendo que discutiria aí o governo, discutiria a reforma da Previdência, pessoal, exatamente. Na verdade, o assunto não havia sido debatido coisíssima nenhuma. Quando foi conversar a respeito realmente, o senhor ministro disse o seguinte, o senhor Rui Costa, e o ministro-chefe da Casa Civil, quando foi perguntado para ele, melhor dizendo, ele disse: nenhuma proposta sendo analisada ou pensada. Ou seja, ficou dito pelo não dito, logo nos primeiros dias já ficou uma situação desconfortável aí para o governo Lula. É ou não é, pessoal? Fica ou não fica uma situação chata quando, por exemplo, dentro de nossa casa tem uma situação acontecendo e algum membro ali da família leva aquilo para fora e aquele de fora vem e traz aquilo para dentro, né? Como se diz, fica um diz que me diz, que não é verdade? Pois bem, continuou aí o governo Lula, as coisas foram acontecendo, dia a dia foram passando-se os dias e mais uma vez aconteceu. Aconteceu dessa vez aí com Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Quem não se lembra, gerou inclusive grande preocupação aí em milhões e milhões de brasileiros. A questão do saque aniversário, que foi uma medida tomada aí no governo Bolsonaro, inclusive muitos e muitos acham isso interessantíssimo. Eu particularmente achei também pelo seguinte, pessoal, acho essa proposta do saque aniversário interessante pelo seguinte, porque afinal de contas é um dinheiro nosso e nós não temos muitas opções. Hoje em dia temos duas opções, que é ou deixar na forma anterior, né, que é o saque naquelas situações bem específicas, ou o saque aniversário, sabemos bem, caindo aí no seu mês de aniversário até o dia 10. Pois bem, Luiz Marinho disse que simplesmente acabaria com essa modalidade, o saque aniversário. Isso pegou muito mal, galera. Isso pegou muito mal dentro do governo, foi chamado a atenção dentro do governo internamente, mas Lula até então não havia se pronunciado perante a mídia, perante o público de uma forma geral. Pois bem, logo em seguida, Luiz Marinho, questionado novamente, ele voltou atrás, como se diz, né? Deu 1, 2 passos, 3 passos atrás e disse que, na verdade, era um assunto, um tema que teria um foco de debate amplo no governo. Claro, na verdade não vai ter debate nenhum no governo, até o que se sabe no momento, galera, já tranquilizando aqui os telespectadores, a galera que está acompanhando aqui nosso trabalho, já atualizando e acalmando aí, pessoal, fiquem tranquilos, até o momento não se há nenhuma notícia de que irá ter uma discussão aí quanto a essa questão do saque aniversário. Até onde sabemos, ficará desta mesma forma como está hoje, galera, exatamente. Pois bem, galera, pois bem, isso já estava incomodando e muito, e muito, e muito. E agora, para completar aí a questão, vem aí agora o ministro Márcio França, né, o ministro aí dos portos e aeroportos, com uma história muito das cabeludas, galera. Ele vem com a história aí das passagens, né, das passagens aéreas de R$ 200 para servidores, para estudantes e para aposentados. E mais, como se realmente tivesse ouvir, como se houvesse aí realmente, tivesse tido uma discussão dentro do governo, dizendo inclusive questões de salários, aquele que recebesse até salário de 6.800. Pois bem, Lula começou hoje, Lula, essa situação toda já estava incomodando, alguns dos outros ministros que são mais na deles, que são mais quietos, que tem como se diz, que preserva a imagem de si e do governo, estavam muito inquietos com essa situação.
E Lula começou o dia quente, como se diz no ditado popular. Começou o dia quente, fervendo. Vou ler para vocês aqui, pessoal, um dos trechos aqui das palavras de Lula nesta reunião. Ele disse assim, pessoal, vou dizer para vocês aqui, ó, galera, o que disse aí o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É muito importante que nenhum ministro, nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil. Vejam bem, sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministro. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo. Exato, galera. Os ministros são ministros, mas os ministros fazem parte de um conjunto. E este conjunto é o governo. Não há possibilidade de um ministério sozinho decidir algo. Por quê? Afinal de contas, todas as propostas, a grande maioria, quase que 100% das propostas, depende de quem? Depende da galera da economia, depende aí do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, depende da ministra aí do Planejamento, a Simone Tebet, galera. E tem mais, pessoal, vamos lá, vamos continuando aqui, mais palavras do Lula, galera, mais palavras do Lula, ó. Ele disse aí em tom de ironia, vejam só que curioso, pessoal, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, façam uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e assim anunciar publicamente. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer simplesmente o seguinte: não precisa nenhum ministro, secretário, seja quem for que tiver uma ideia que seja interessante aí para o governo, que seja uma ideia interessante de se colocar em pauta e quem sabe até aprovar e anunciar para o público. Não há necessidade de se apavorar, de querer aparecer na mídia, de querer aparecer na geral, na imprensa, enfim, não precisa. Terão os créditos. É isso que o Lula está dizendo na verdade. O que não pode é o seguinte, segundo o próprio Lula, o que não pode é ter algo na imprensa, sair algo anunciado do governo e não ter, por exemplo, um viés, palavras do Lula, não ter um viés de pelo menos 80% com chances reais de acerto. Isso é que não pode. Então, galera, chegando aí, está próximo de chegar aí, se não me engano agora lá pelo dia 10 de abril, terá aí 100 dias do governo Lula, é isso? 100 dias do governo Lula. Então, normalmente todo governo, quando chega em uns 100 dias, é o primeiro balanço. E antes que chegue este balanço, faltando aí alguns dias para chegar este balanço, Lula já está dando esse recado. Por quê? É algo que ele não irá admitir mais. É algo que ele não vai mais admitir que aconteça em seu governo. Ministros com mexericos aí para a imprensa, para o público, falando aí de forma genérica, falando aí de forma sem embasamento do governo, sem discutir sequer com a Casa Civil. E isso Lula está dando um recado claríssimo que não quer mais, pessoal. Vou dizer mais um pouquinho aqui para vocês, pessoal, um trecho aqui do que disse o Lula também nesta reunião importantíssima de hoje. Pode parecer que não, galera, mas isso é uma reunião importantíssima porque a gente precisa de ter a casa organizada, não é verdade? Eu quero a minha casa organizada, garanto que vocês também querem a sua casa organizada. Como se diz, roupa suja se lava em casa, né? É um ditado popular, mas muito verdadeiro. Roupa suja se lava em casa. E o que acontece? Alguns ministros, de uma certa forma, não é que seja questão de reclamação, mas se o ministro tem aí uma proposta, logicamente isso é mais do que claro, isso é puro e cristalino, não é verdade, pessoal? Vocês concordam ou não? Deixa aqui nos comentários, galera. Mas primeira coisa que o ministro tem que fazer, ele tem que discutir internamente com o governo. Ele tem que chamar realmente o ministro Rui Costa da Casa Civil, tem que chamar ali alguns ministérios, chamar para uma reunião e expor a sua ideia. Não pode, como se diz, lavar roupa suja em público. É ou não é, pessoal? Vamos lá. Vocês terão um apoio, todo o apoio, combinado com o Haddad e com a Simone. Lembrando, pessoal aí da economia, o pessoal que vai mexer na verba, né, galera? O pessoal que vai mexer na verba aí. Que são as pessoas que cuidam do caixa do governo, para que a gente não erre, para que a gente não prometa aquilo que não pode cumprir. Olha aí, ao recado aí para o senhor Márcio França. Vejam bem aí a situação, galera. Vejam bem se essa reunião não foi importantíssima aí para prosseguimento aí do governo Lula. Márcio França prometeu aí as passagens de R$200, passagens aéreas para uma parte aí da sociedade e ainda mais, dizendo que aqueles que recebiam até 6.800
sem antes discutir isso dentro do governo. Dentro do governo, vejam só, continuando, pessoal, continuando. Para que a gente não corra o risco, não prometa, para que a gente não corra o risco, prometa aquilo e não poder cumprir. Para que a gente faça apenas aquilo que está dentro das nossas possibilidades. E se tiver que arriscar alguma coisa, a gente arrisca com um viés de acerto de 80%. Aí ele matou a charada, pessoal. Aí ele concluiu assim: e se tiver de prometer alguma coisa, de arriscar alguma coisa, a gente arriscar com um viés de acertar uns 80%. Vejam só o recado de Lula. Ele está deixando claro que realmente não irá mais tolerar, e isso não poderá mais acontecer a partir de hoje. A partir de 14 de março de 2023, nenhum ministro aqui do governo Lula vai chegar para a mídia, vai chegar onde quer que seja, em qualquer meio de comunicação que seja, nem aqui no seu canal Xdebom, pessoal, nem aqui no seu canal Xdebom. Não irá chegar nenhum integrante aí do governo, do primeiro escalão, né, galera? Do primeiro escalão, lembrando a galera, o pessoal do primeiro escalão do governo, os ministros, chefe de Estado. Não irá chegar na mídia e falar algo que não foi discutido internamente. Ou seja, se queremos uma organização de país, se queremos uma organização de sociedade, se queremos a plena democracia, o que precisa ter? O que é necessário para a democracia? A discussão de ideias, a discussão de projetos, para se chegar a uma conclusão e aí sim levar a sociedade, levar ao grande público. Interessante, pessoal, muito interessante essa reunião de Lula hoje. Era esperada essa reunião, essa lavação de roupa suja, entre aspas, já estava acontecendo desde o início do governo Lula e agora Lula realmente põe um ponto final nessa situação. Vocês concordam? Vocês veem com esses olhos também ou não? Deixa aqui nos comentários, siga aqui seu canal Xdebom, curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no canal, dá aquela moral para que o YouTube divulgue mais e mais o nosso trabalho. Notícias do mundo político a todo momento é aqui, até nosso próximo encontro.